já, já existem mais de em 7 meses, talvez, de pandemia, 8 meses de pandemia, já existem mais de 20.000 artigos publicados sobre vitamina D e Covid-19, né? E existem vários estudos agora em andamento, porque foi encontrada uma associação muito forte entre nível baixo de vitamina D e deficiência de vitamina D e morte pela Covid-19, né? Isso, a observação inicial ocorreu em Turim, se não me engano, em março desse ano, em Turim, e foi criticada por várias pessoas, porque as pessoas que estavam morrendo com os níveis mais baixos de vitamina D eram pessoas idosas, e eles disseram que, na realidade, o que estava provocando a morte era o fato da idade avançada, e pela idade avançada um sistema imunológico frágil, não pela falta da vitamina D, mas pela idade avançada. Então, na Indonésia, foi feito um estudo envolvendo 780 pessoas que adquiriram a Covid-19, não foi administrada a vitamina D, foi simplesmente medida a vitamina D no momento da admissão hospitalar. Então, eram casos graves de Covid-19, tanto é que eram admitidos no hospital. E aí selecionaram, dentre essas pessoas, só as pessoas que tinham 60 anos de idade, para que a idade não fosse acusada de ser a causa da mortalidade, né? Então, se verificou que as pessoas com 60 anos que tinham níveis de 17, 18, lembre que 17 e 18 é o nível que você encontra na população geral, e o mínimo pela Sociedade de Endocrinologia é 40, tá? As pessoas que tinham 17 ou 18, todas elas vinham a falecer, a mortalidade era quase 100%, né? E aqui no Brasil, os laboratórios trazem como nível normal acima de 20, né? E acima de 20 dava 90% de mortalidade, né? Quando a pessoa atingia valores próximos de 30, a mortalidade já começava a cair muito rapidamente. Quando chegava a 34, né, nenhuma pessoa falecia por Covid-19. Esse estudo foi publicado no dia 26 de abril desse ano, né, pré-publicado, mas, infelizmente, o principal autor desse estudo faleceu menos de um mês depois, no início de maio. E aí a publicação não teve continuidade, foi você via. Mas devido à importância dele, dois pesquisadores alemães, um sociólogo e matemático e um bioquímico, resgataram as tabelas para que não se perdessem, republicaram em um site privado e fizeram um gráfico. E utilizaram esse gráfico para mandar uma carta para Angela Merkel, pedindo que ela tomasse a iniciativa de corrigir os níveis de vitamina D da população alemã. E esse gráfico depois se disse que não existe, porque não encontraram em lugar nenhum. Não, ele existe, ele está nessa carta, essa carta está dentro de um site que pertence ao sociólogo chamado Borsche, né? Lawrence Borsche, da Alemanha. A carta íntegra da carta também está nesse site. Nós reproduzimos essa carta, traduzimos para o português e colocamos num site que a gente chama de site oficial do Protocolo Coimbra, e de tal forma que as pessoas podem acessar tanto procurando pelo nome do Borsche, Carta Angela Merkel, e esse site que mostra exatamente isso. Todas as pessoas que tiveram casos graves, que eram casos graves de vitamina D, estavam com nível abaixo dos 40, que é o preconizado pela Endocrine Society. E aí você imagina que se você, quando chega a 34, que ainda está abaixo do nível mínimo preconizado pela Endocrine Society, né, você já tem 0% de mortalidade. Você imagina o que aconteceria se você colocasse todas as pessoas da população geral
com níveis de 80 ou 100, dando 100 10 mil unidades de vitamina D. Se uma pessoa estiver mais próxima de 100 quilos, desculpa, de 50 quilos, ou se estiver mais próxima de 100 quilos, dando 20 mil unidades, são doses que ainda são produzidas pela exposição solar, ou se tiver um peso intermediário entre 50 e 100 quilos, você der 15 mil unidades internacionais de vitamina D todos os dias. O único problema dessa abordagem é que todos, sem dúvida alguma, vão atingir níveis normais de vitamina D preconizados pela Sociedade Americana de Endocrinologia, mas eles vão levar 2 a 3 meses para atingir. Por que eles vão levar 2 a 3 meses para atingir esse nível? Eles vão levar porque se trata de um hormônio solúvel em gordura. Então, a nossa gordura, que todos nós temos debaixo da pele, em quantidade maior ou menor, conforme o nosso índice de massa corpórea, né, o biotipo, exatamente, você pode precisar de mais, se você estiver perto de 100 quilos, ou de menos, se você estiver próximo de 50 quilos. Mas vai variar entre 10 e 100. Mas se você quiser atingir imediatamente esses níveis normais de vitamina D, então você tem que saturar essa gordura, que funciona como uma esponja, né? Porque vamos supor que a cada 10 mil unidades de vitamina D, 9 entra dentro dessa gordura debaixo da pele, chamada de tecido celular subcutâneo, e só sobra para o sangue. E é por isso que você tem essa curva de subida lenta e só depois de 2 a 3 meses se equilibra. Mas se você der uma dose, preste atenção, de 600 mil unidades internacionais, isso é produto de pesquisa clínica, tá? Se você der 600 mil unidades internacionais, a grande maioria da população que tem peso nesse intervalo de 50 a 100 quilos vai atingir pelo menos 40, né? Algumas podem atingir perto de 100, mas o nível tóxico é de 250. Então, mesmo que passe um pouquinho de 100, não vai haver nenhum prejuízo para essas pessoas. Se essa pessoa que tomou 600 mil unidades de vitamina D em uma dose única não tomar mais nada ao longo de um mês, o nível de vitamina D vai cair de uma média de 80 para 60, né? Mas quando chegar a 60, 60 é a média. No final de um mês ela vai chegar a 60. Esse 60 é uma média. Existe uma variação em torno dessa média que diz que algumas dessas pessoas já vão estar abaixo de 40. Então, o que a gente tem recomendado é que 20 dias depois dessa administração de 600 mil unidades de vitamina D, as pessoas comecem a tomar a sua dose de. E, como eu disse, pode ser de 10, 15 ou 20 mil unidades, conforme o peso, entre 50 e 100 quilos de peso, né? Para que mantenha o nível e não permita que o nível caia abaixo do nível desejado, que é o nível que protege essa pessoa contra a morte pelo Covid-19. A sua pergunta é de extrema importância, porque você poderia parar aqui e agora essa pandemia de deficiência de Covid-19, né, que está provocando tanto sofrimento, tanta morte, tantas pessoas estão perdendo seus entes queridos e está ocorrendo esse desastre econômico em todo o mundo. Você poderia parar aqui e agora. Aí existem críticos que podem dizer assim, tá bom, esse estudo mostrou que existe definitivamente uma associação entre um evento A, que seria a deficiência de vitamina D, e um evento B, que é a morte por Covid-19. Tá? Mas isso ainda não prova, segundo eles, ainda não prova que A é causa de B. Tá? Bom, essa crítica foi porque pode acontecer, por exemplo, que um terceiro fator esteja associado às duas coisas, ou que B seja a causa de A, e assim por diante. O fato de existir associação não diz que existe uma relação de causalidade entre uma coisa e outra. Ora, essa foi a mesma crítica que foi feita ao estatístico britânico Austin Bradford Hill, em 1950, quando ele anunciou ao público que havia descoberto uma associação fortíssima entre o hábito de fumar e o câncer de pulmão,
numa época justamente em que as atrizes de Hollywood soltavam bafораdas elegantes, né, nas telas de cinema. Disseram que não havia, a associação não implica em causalidade. Aí ele criou critérios de causalidade que levaram ele a receber a distinção de título de Sir pela rainha da Inglaterra anos depois, e que ainda hoje são aceitos, esses critérios de causalidade são aceitos pela comunidade científica internacional. Então, eu vou citar dois desses critérios. Tá? Se A é causa de B, então A vem antes, B vem depois. Se o tabagismo é causa de câncer de pulmão, primeiro você começa a fumar, depois você pega câncer de pulmão e não o inverso. Né? Um outro fator é um fator de mecanismo, né? Entre um e outro. Né? Hoje se sabe que o hábito de provocar câncer de pulmão provoca mutações carcinogênicas, formadoras de câncer nas células do tecido pulmonar. Então, existe um mecanismo que liga tabagismo a câncer de pulmão. Então, a mesma coisa a gente pode traçar esses mesmos critérios de causalidade podem ser traçados em relação à Covid-19, porque a mortalidade pela Covid-19. Então, se você tem deficiência de vitamina D e mortalidade pela Covid-19, A e B, quem é que veio primeiro? Veio a deficiência de vitamina D, começou na década de 80 e foi se agravando progressivamente a ponto de se tornar a condição clínica mais prevalente no mundo moderno hoje em dia. E o que veio depois? Veio a Covid-19 e antes dela vieram várias epidemias até redundar nessa pandemia. Tá? Então, o critério de temporalidade está perfeitamente reconhecido. Na realidade, todos os novos critérios estão reconhecidos. Se A é causa de B, ou seja, a deficiência de vitamina D é causa da mortalidade pela Covid-19, então tem que haver um mecanismo que ligue a deficiência de vitamina D com a Covid-19. Ora, a vitamina D é o maior regulador do sistema imunológico. Então, a falta do regulador justifica um mecanismo através do qual a deficiência de vitamina D provoca a Covid-19 e casos mais graves de deficiência, mais graves e maior mortalidade pela Covid-19. Então, o senhor é a favor, estou fazendo uma pergunta direta, o senhor é a favor que as autoridades públicas fizessem uma campanha junto à população para suplementar com a vitamina D, para minimizar os efeitos dessa doença? Sim, isso já está acontecendo com dois prefeitos no Brasil, uma prefeita que se chama Fábia Richter, que é a prefeita da cidade de Cristal, no Rio Grande do Sul, e um outro prefeito, que é o prefeito da mas é o prefeito da cidade de Figueirão, no Mato Grosso do Sul, né, que estão já fazendo isso com os seus munícipes. Eles estão disponibilizando nos postos de saúde a suplementação da dose de ataque ou dose protetora de vitamina D para os seus munícipes, para evitar porque eles têm interesse absoluto que os seus municípios não entrem em lockdown, e também a gente tem visto iniciativas por parte de empresários que não querem que a empresa, o seu município onde se localiza a sua empresa se entre em lockdown, eles teriam prejuízos financeiros que poderiam levar à extinção da empresa. Então, eles estão se associando, está havendo uma associação entre os prefeitos e os empresários com o objetivo de os empresários estão já tomando a iniciativa de normalizar os níveis de vitamina D dos seus funcionários. Não sei se eles estão estendendo esse benefício para os familiares dos funcionários. O ideal seria que fizessem isso, mas vai haver uma natural tendência a que existe uma associação simbiótica entre empresários e prefeitos. Eu tenho menos expectativa em relação a escalões mais altos governo estadual, governo federal.
porque a gente infelizmente vê que quanto mais elevado é o nível que o político chega, né, mais suscetível ele é a influências políticas, e quem tem mais influência política nesse setor de saúde é a indústria farmacêutica, né? Então, hoje em dia, o que interessa para a indústria farmacêutica é produzir uma vacina, né? E aí eu aproveito essa oportunidade que você está me dando para dizer que nós vamos exercer o papel de ingênuos comprando essas vacinas, né? Por várias razões. Você já está vendo notícias dando conta de que várias pessoas estão sendo reinfectadas pela Covid-19, estão sendo dadas como curadas, e 1, 2, 3 meses depois retornam ao hospital com o mesmo quadro de Covid-19. Isso acontece porque se trata de um tipo de vírus que sofre mutações muito frequentes, né? E entre essas, talvez mais de 3.000 mutações que já tenham sido identificadas no mundo inteiro, se criaram cepas que são antigenicamente diferentes, ou seja, elas podem responder a uma vacina, mas não vão responder, as outras cepas não vão, uma cepa pode responder a uma vacina, mas as outras cepas não vão responder a essa vacina, assim como a própria infecção por uma cepa não está provocando imunidade contra as outras cepas. E aí está se dizendo também, né, uma coisa menos provável que seja a explicação disso, né, que os anticorpos não duram o suficiente. Então, se através de uma coisa ou de outra, a gente vai entender que você vacinar pessoas que isso é uma coisa conhecida dentro do meio científico das vacinas, né, e da vitamina D, das pessoas que estudam os efeitos da vitamina D e da relação com as vacinas, você tem uma vacina com muito menos eficácia se você tiver o regulador do sistema imunológico com um nível baixo, né? Então, é muito provável que o organismo seja reinfectado, se for pela mesma cepa. Eu, particularmente, não acredito nisso, acho que é uma cepa diferente, já que ele sofre tantas mutações, assim como existem cepas diferentes da dengue, né? E por isso as pessoas podem se reinfectar pela dengue, pelo mesmo motivo. Esse é o coronavírus é um RNA vírus, e os RNA vírus, tais como os vírus da gripe, eles sofrem mutações e as pessoas têm gripe o ano inteiro, né? Então, se persistirem dessa forma, assim, a única solução viável é você normalizar a função do sistema imunológico. E o nível alto de vitamina D, alto eu digo, quer dizer dentro dos limites considerados normais, de 40 a 100 nanogramas por ml, provavelmente é a explicação pela qual muitas pessoas têm contato com o coronavírus, algumas delas são testadas positivas e não desenvolvem nenhuma manifestação da doença, ou se desenvolvem formas leves da doença, né? Então, nós vamos, de uma forma ou de outra, acabar caindo no mesmo problema. Se você me permitir, eu queria acrescentar uma última coisa, né? Quando a Covid-19 surgiu na Índia, desculpe, na China, se disse que ela começou num mercado de Wuhan, né? Em que o sacrifício dos animais ocorria na frente do freguês ali, né? E se sacrificava animais silvestres, né? Em altas falta de condições humanas, né? Desculpe, De higiênicas higiene. adequadas, né? E hoje a gente está vendo uma coisa que está crescendo em todo mundo, notícias que estão vindo principalmente da Alemanha, mas estão acontecendo no Rio Grande do Sul, no noticiário do Rio Grande do Sul e em outros estados do país, como Mato Grosso, né? De que os abatedouros, né, estão se transformando em focos de Covid-19. Praticamente tudo que é funcionário, a maior parte dos funcionários dos abatedouros se tornam Disseminadores. positivos da Covid-19, adquirem a Covid-19 e começam a disseminar a Covid-19. É possível que a explicação disso seja a presença do sangue dos animais, que seja um campo de cultura ideal para o coronavírus, né? E isso é uma coisa, eu não acho que seja
uma coincidência o fato de que surgiu naquele mercado de Wuhan, onde se abatia o animal ali no local, e agora, se você colocar na internet abatedouros, né, e Covid-19, você vai ver um monte de notícias, a maior parte vindo da Alemanha, que é um país que preza pela higiene, né, então não é por falta de higiene que os abatedouros na Alemanha estão se transformando em focos de Covid-19. Tá? Então, talvez as autoridades de saúde devam prestar muita atenção nisso, porque elas deveriam procurar confirmar essa hipótese, porque se o sangue desses animais é um meio de cultura, uma das atitudes que deveriam ser tomadas é interromper o abate de animais para não manter essa Covid-19 sendo mantida em níveis muito elevados. Doutor Cícero, a última pergunta é: existe uma previsão que até o final do ano, comecinho do ano que vem, a vacina vai estar à disposição da população. O senhor vai tomar essa vacina? O senhor vai recomendar essa vacina? Não, eu não vou tomar essa vacina. Aliás, faz muitos anos que eu não tomo vacina nenhuma. Eu mantenho a minha vitamina D até acima de 100, né? Lembrando que 240 é o nível tóxico, então não mantém 120. Algumas pessoas podem atingir 120, dependendo da dose de vitamina D e a relação do peso e altura, né? E há muito tempo, há muitos anos, eu não tenho infecção nenhuma, gripe nenhuma, e não tomo nenhuma vacina, né? E certamente não vou tomar essa vacina, né? Porque essa vacina está vai havendo uma corrida, na realidade, de quase 200 empresas farmacêuticas internacionais e nacionais estão correndo para desenvolver a vacina na expectativa de ganharem trilhões de dólares, né, porque pretendem patentear e vender cada vacina por, uh, por uma média de 10 a 20 dólares por dose, aí não se sabe quantas doses, se você vai ter que se vacinar anualmente, como se faz pela gripe, né? E nada disso seria necessário. Hoje em dia você vê crianças adquirindo infecções graves, como gripes, e morrendo por infecções graves, coisa que não acontecia há 20, 30 anos atrás, na época em que eu comecei a praticar medicina. Eu estou com 41 anos de medicina, eu nunca vi a espécie humana, adquirir vírus de animais e se transformar rapidamente em epidemias e pandemias, né? Isso só pode ser explicado por essa pandemia mundial de deficiência de vitamina D. Então, eu não vou tomar essa vacina, mas isso é uma posição própria minha, eu não estou dizendo aí que aconselhando as pessoas a não tomar, mas eu não vou tomar porque simplesmente eu não creio que eu entendo desta forma como a gente explicou que essa é a causa, e o que eu faço é justamente faço com os meus pacientes e com os familiares dos pacientes é corrigir os níveis de vitamina D. Se eles quiserem tomar a dose de vitamina dessa vacina, que eu duvido que esteja pronta do ano, apesar de estar havendo coisas muito estranhas, né? Uma indústria farmacêutica já, antes de completar o estudo clínico que ela mesma está financiando, ela já está produzindo em escala industrial uma vacina, e governos como o governo do Donald Trump nos Estados Unidos já compraram $1 bilhão de dólares da primeira remessa que surgiu da vacina, né? Então você vê um conflito de interesses aí, em que a própria empresa que está patrocinando o estudo, financiando o estudo, é aquela que tem o interesse na comercialização. E como eu disse para você, você vai lançar uma vacina contra uma cepa de vírus, e aí a utilizar esse método, você pode contar que a gente vai se manter com esse vírus presente na população de uma forma indefinida, assim como a gripe, né? E uma coisa importante é que as pessoas que estão sendo mantidas em confinamento, elas estão sem a fonte natural de vitamina D, que é a exposição solar, e toda hora que você
flexibiliza, como se diz, o confinamento, né, recomeça de novo a crescer os casos, e nós começamos a adquirir um novo pico de incidência da gripe que satura as UTIs, tal como aconteceu agora em Barcelona. Barcelona fechou de novo porque ela flexibilizou, e ao flexibilizar, as pessoas que estavam saindo do confinamento com níveis ainda mais baixos de vitamina D tiveram contato com o vírus, tem uma característica excepcional. Os vírus, em geral, como o vírus da gripe, você passa a mão no nariz e toca numa superfície, numa maçaneta, num corrimão, esse vírus dura ali alguns minutos e morre, ele não sobrevive fora do organismo humano. Agora, o vírus esse coronavírus, ele tem essa propriedade, dependendo da temperatura ambiental, ele pode ficar viável e infectar pessoas naquela maçaneta, naquele corrimão, ao longo de semanas, né? Nós aqui estamos entrando no inverno, com as temperaturas mais baixas. Então, nós estamos tentando flexibilizar no ponto em que, não no ponto de descida da curva, ou no ponto de subida ou de estabilização da curva, e as pessoas estão saindo para a rua e começa de novo a aumentar o número de novos casos, o número de novas mortes. Então, assim, é hora de a gente lembrar daquele provérbio que se menciona frequentemente, que uma das maiores insanidades da humanidade é você manter a mesma atitude e esperar resultados diferentes. Então, eu não entendo por que por exemplo, existem tantas publicações a respeito de vitamina D, você está vendo que está havendo tantas pesquisas a respeito disso, você liga a televisão e você ouve falar sobre o quê? Só sobre vacina. Só quando nós tivermos a vacina que vai estar resolvida. Não vai, no meu entender, eu estou sendo honesto com você no dizer isso, não estou sendo pessimista, estou sendo realista, a vacina não vai resolver o problema, porque existem cepas, porque já mesmo no próprio coronavírus, a infecção por coronavírus, pessoas se reinfectam, seja porque se reinfectou por uma nova cepa, seja por essa coisa muito menos provável de que os anticorpos não duram, e talvez não durem porque a pessoa tem nível baixo de vitamina D, e isso suprime o sistema imunológico, né? A vitamina D é um potencializador incrível do sistema imunológico. Então, a única solução, muitas pessoas vão morrer, vão testar vacinas, não vai dar certo, vai dar efeitos colaterais, né? Agora a gente está vendo que o coronavírus, né, ele está deixando sequelas, as pessoas estão dadas como curadas, né, porque ele provoca coagulação intravascular disseminada, e essas pessoas acabam formando coágulos dentro dos vasos sanguíneos e às vezes saem curadas com vários infartos cerebrais nos dois lados, nos dois hemisférios cerebrais, né? Então, quando você tem lesões nos dois hemisférios cerebrais, falo isso como neurologista, né? Você tem uma perda importante da sua função cognitiva, e é possível que as pessoas não consigam reassumir a atividade produtiva que elas tinham antes. Então, a gente vai estar dando origem, quanto mais se demorar na necessidade, que é uma obrigação ética de qualquer médico ou gestor de saúde, né, corrigir níveis. Não é colocar níveis acima do normal, mas tirar da deficiência, não tirar da deficiência, sabendo que a população, 90% da população está deficiente em vitamina D, né, não tirar dos níveis baixos e colocar nos níveis normais, mesmo sem pandemia, já seria uma obrigação, e não fazer isso seria negligência, não corrigir os níveis de qualquer hormônio, vitamina, o que quer que seja, é negligência, né? Na vigência de uma vitamina, de uma pandemia, dada os efeitos que a vitamina D tem sobre o sistema imunológico, seria quase um crime, a gente poderia dizer, contra a população, e é impressionante se ver que só se fala em vacina nos meios de comunicação de massa, e não se fala nessa questão da vitamina D, com vitamina D, com
a mortalidade pela Covid-19. Veja quantos leitos de UTI você poderia livrar se você, pelo menos, colocasse no valor mínimo o nível de vitamina D, já que logo abaixo do mínimo a mortalidade já seria zero. Né? Você diminuiria o tempo de uso de respirador se você administrasse para a pessoa que chega no hospital já com falência respiratória. Né? É importante que se diga aqui no seu programa que quando uma pessoa começa com os primeiros sintomas, que podem ser uma febre, uma dor de garganta, uma dor generalizada no corpo, que são os sintomas mais frequentes, procura um hospital, um posto de saúde, ela é mandada embora para casa, ela é testada, dá positiva, é mandada embora para casa para ficar em confinamento. Muito bem. O que acontece é que essa pessoa pode voltar ao hospital, usualmente volta para o hospital uma semana depois, já com um novo sintoma, que é falta de ar. E aí acontece o que os americanos chamam de second week crash, que significa desastre da segunda semana, né? Porque quando ele chega com falta de ar, em 24 horas ele está entubado e no respirador, né? E aí mais um respirador que você necessita, e a gente está gastando bilhões de reais em compra de respiradores, em montagem de hospitais de campanha, e não está fazendo a coisa mais simples, né? A prefeita a Fábia Richter, que é a prefeita de Cristal, está gastando para dar essa dose inicial menos de R$3, menos de R$3 por paciente, para dar a dose inicial que normaliza os níveis de vitamina D. Tá? Então você imagina a falta de bom senso que nós temos e por quê? Por que, eu me pergunto, porque se é obrigação ética corrigir os níveis de deficiência, por que se mantém a população no nível baixo de vitamina D? Por que os meios de comunicação de massa não anunciam isso, não aconselham as pessoas que tiverem essa oportunidade a pelo menos se expor ao sol para conseguir vitamina D de uma forma natural? Né? Isso, para mim, é uma coisa... não se fala nisso. Não é que vá se falar e dizer assim, vitamina D é bobagem. As pessoas não se arriscam a dizer isso, porque sabem que são muito fortes as evidências dizendo que vitamina D é um fator determinante do problema que nós estamos vivenciando. Então, os meios de comunicação não se arriscam. Esqueça essa história de vitamina D porque é bobagem. Elas ficam em silêncio, e o silêncio é muito esclarecedor. Está havendo muito interesse econômico envolvido atrás disso. Dr. Cícero Coimbra, muito obrigado por essa aula, por essa orientação. Foi muito gratificante ouvir, principalmente desde o começo, mas esse final foi muito esclarecedor. As suas mensagens finais, por favor. As minhas mensagens finais, assim, não espere que o serviço público vá agir por você, haja você mesmo. Se você puder, passe pelo menos a tomar sol. Se você não tem, devido a pertencer a uma classe menos favorecida, não tiver a possibilidade de comprar vitamina D, 10 mil unidades por dia, e é importante que se diga que as farmácias aqui no Brasil elas fornecem vitamina D a um preço caríssimo, né, nessas doses de 10 mil unidades por dia, mas certamente talvez você encontre, porque nós treinamos médicos em todo o país a lidar com doses altas de vitamina D, quanto mais a lidar com essas doses que apenas corrigem os níveis de vitamina D. Procure um desses médicos, veja se o seu médico assistiu a esse programa e a outros programas em que nós passamos essa informação, né? Cheque para ver se é correto isso, se isso está realmente publicado, se convença disso, né? E passe a não fazer apenas o que está recomendado de uma forma passiva, mas dê a dose pelo menos 10 mil unidades, pode manipular numa farmácia de manipulação, mas existe a necessidade de você usar uma farmácia de manipulação que seja confiável, né? E aí a internet, os pacientes que fazem uso de vitamina D podem facilmente indicar farmácias de manipulação que usaram e que nós checamos os níveis de vitamina D e estavam de acordo com a dose prescrita. Então, essas informações, essas referências, eles podem encontrar em farmácias de manipulação. Mas a farmácia de manipulação talvez necessite de uma receita médica, né, para seguir a legislação vigente,
precisa de um médico que esteja consciente. Eu parabenizo você, porque você está fazendo serviço de saúde pública não somente para os seus as pessoas leigas, mas você está passando essa informação para a classe médica e fazendo com que as pessoas leigas cobrem dos seus médicos essa informação que está sendo prestada aqui. Então, eu queria agradecer muito até a esse serviço de saúde pública inestimável que você está prestando, né? Parabéns, e agradecer não só no meu nome a oportunidade de prestar essas informações, mas em nome das pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, Dr. Cícero Coimbra, por essa belíssima entrevista. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro, com certeza. Muito obrigado a você. Obrigado. Aos nossos ouvintes, aos nossos internautas aqui, eu peço encarecidamente, depois dessa fala do Dr. Cícero Coimbra, compartilhe esse vídeo, compartilhe com o seu médico, né? O médico é uma pessoa que tem que estar pesquisando constantemente. Compartilhe com o seu vereador, com o seu prefeito, porque o Brasil começa na nossa cidade e a gente sabe, sim, que temos médicos, como qualquer profissão. Nós temos bons médicos, nós temos médicos que não são tão bons, como em qualquer profissão. E eles precisam receber essas informações. E Dr. Cícero Coimbra é uma das maiores autoridades no mundo na vitamina D, ou melhor, já nesse hormônio, como foi falado aqui. Agradeço a sua audiência e compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para a gente levar essa mensagem do Dr. Cícero Coimbra para o maior número de pessoas. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigado.